Então, pessoal, nessa nossa aula de hoje, a gente vai ter a abordagem dessas metodologias, né? Essas metodologias imunológicas são maneiras laboratoriais que a gente utiliza para encontrar o que a gente está procurando. No caso das patologias imunológicas, a gente está buscando os antígenos, tá? De maneira geral, os antígenos. Em algumas condições, a gente busca o anticorpo. Então, conceitos de antígeno e anticorpo a gente teve na última aula, né? Eu fiz uma revisão da imunologia básica com vocês. Ah, Maurício, foi rápido, foi uma aula, eu sei. Mas a gente precisava desses conceitos lá para poder entender o processo aqui. Tá? Então, o que é o antígeno? É a parte do vírus, é a parte da bactéria, aquela parte da substância orgânica que entra no meu corpo. O que é anticorpo? É a molécula que eu produzo através do linfócito B, que vai se diferenciar em plasmócito e vai me produzir um anticorpo. Então, em imunologia, basicamente o que a gente vai buscar, né, de alvos laboratoriais, de moléculas que a gente possa identificar, a gente vai buscar antígeno anticorpo. Por quê? É a relação mais específica que a gente encontra no intuito de buscar uma resposta imunológica, tá? Uma resposta contra uma determinada doença. É justamente a produção de anticorpos, né, que é uma defesa nossa, que é uma defesa da imunidade humoral, da imunidade adquirida. Então, o estudo dessas metodologias ele é importante porque a gente entende o processo de antígeno-anticorpo aplicado ao laboratório clínico. Então, dentro da imunologia clínica, a relação antígeno-anticorpo ela é fundamental para a identificação de várias patologias, de várias doenças, especificamente. Tá? Isso é que é o mais legal dessas metodologias, porque você vai buscar patologias específicas. Você não vai buscar, por exemplo, uma inflamação geral, por exemplo, com a PCR. Tá? Não é isso que você está buscando. Você está buscando uma inflamação causada por Mycobacterium tuberculosis. Ah, Maurício, eu tenho como identificar a tuberculose por metodologia imunológica? Tem. Hanseníase aqui não dá, a gente vai ver isso na aula de tuberculose e hanseníase. Mas a tuberculose a gente consegue fazer. O que mais que a gente tem aí? A gente tem as hepatites de maneira geral. Hepatite por metodologia imunológica a gente consegue pegar. Então, assim, vai muito, né, da especificidade de cada doença. E a gente consegue identificar um anticorpo que se relaciona com aquela doença. Por exemplo, o próprio coronavírus aí, a gente consegue fazer a identificação de anticorpos através de sorologia, né, de testes imunológicos. Identifiquei que tem um anticorpo, só tenho que saber que tipo de anticorpo é. Então, é todo um processo trazendo o mesmo fundamento. E é esse fundamento que eu quero que vocês entendam a partir de hoje, para que vocês não confundam mais. Tá? Então, essas metodologias elas vão trazer esse fundamento para a gente. E aí, a aplicação desse fundamento é o que a gente vai ver na prática. Tá? Primeira metodologia que a gente vai abordar hoje é a imunoquimioluminescência. Então, vamos primeiro olhar para o nome aqui. Tá? Imuno, vocês sabem de que é, né? Imunologia. Químio, porque a gente vai fazer uma reação química. E luminescência tem a ver com luz. Então você já tem que ter uma coisa na cabeça de vocês. Eu vou fazer uma reação química com partículas imunológicas que vai me dar uma luz. Essa luz ela vai sinalizar que aquela reação aconteceu. Ela vai me dar um positivo de reação ocorrida, ou ela vai me dar um negativo, ela não vai acender a luz. Então, essa é a ideia da imunoquimioluminescência. Eu vou pegar uma reação química, fazer um teste imunológico que vai me gerar uma luz, que vai me dar uma cor. E essa cor vai me dizer se o resultado está positivo ou se o resultado está negativo. Tá? Então, essa é a ideia da imunoquimioluminescência. Qual é a característica básica da imunoquimioluminescência? É o método imunológico que ele é baseado na emissão de energia luminosa a partir de uma reação química, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Ela quantifica
antígeno ou anticorpo presentes em fluidos corporais. Então você já tem uma outra informação aí. Ela é um método quantitativo. Você consegue saber mais ou menos a dosagem de antígeno ou a dosagem de anticorpo que se encontra ali. Diferente seria se fosse um método qualitativo. Então, quantitativo é de quantidade. Qualitativo, ele só diz se está presente ou se está ausente. Tá? Então, ele diz tem, não tem. Ponto. É isso que ele vai te dizer. Agora, se ele te disser ele tem na quantidade tal, isso é quantitativo. Tá? E qualitativo é só presença ou ausência. Eu tenho ou não tenho e acabou. Tá? Essa é uma metodologia muito utilizada para dosagens de hormônios, marcadores tumorais e algumas outras proteínas. Maurício, a gente usa técnica imunológica para dosar hormônio, mas assim, hormônio não é uma partícula orgânica nossa? Não é a gente que produz o hormônio? Por que que eu vou fazer o uso de uma técnica imunológica para dosar um hormônio? Ora, porque a técnica ela é específica. Então, o que que se faz em laboratório? Se produz um anticorpo que vai identificar aquele hormônio e vai se ligar especificamente àquele hormônio, fazendo com que apareça a luz. Então, os testes imunológicos, por terem essa especificidade, eles são muito utilizados no intuito de fazer dosagens específicas de alguns marcadores, como, por exemplo, hormônios. Então, se você for pegar o aparelho, não estou fazendo propaganda, tá? Mas é porque é um exemplo que eu tenho para dar para vocês. Mas a gente tem o aparelho da Roche, o Cobas 6, acho que é o 5501, que é o imunológico. No Cobas, o imunológico, ele faz a dosagem de hormônios por ele. Então você coloca a amostra lá, coloca o kit, aperta o botãozinho e ele vai fazer a dosagem daquele determinado hormônio de acordo com o kit disponível, por uma técnica imunológica que o aparelho é pronto para fazer. Então, quando eu preciso fazer uma dosagem específica de um determinado marcador que existe o anticorpo disponível, eu consigo fazer a dosagem utilizando uma técnica imunológica. Agora, óbvio que existem situações em que a gente não consegue porque não tem um anticorpo específico. Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado, o terreno tem que ser muito bem preparado para que essas dosagens sejam feitas. Essa imunoquimioluminescência é um dos métodos de escolha para substituir o radioimunoensaio. E aí eu chamo a atenção de vocês. O radioimunoensaio é uma técnica que foi usada durante muito tempo, que era uma das melhores técnicas imunológicas que a gente tinha disponíveis no mundo. Maurício, por que que não quer mais se usar o radioimunoensaio? Porque ele tem uma grande chance de causar alterações genéticas. Porque o que é o radioimunoensaio? É você pegar uma molécula e essa molécula você vai colocar uma carga nela. Uma carga de energia nessa molécula. Então você vai meio que tornar essa molécula um tanto quanto radioativa. E essa radiação dessa molécula é que vai fazer com que um determinado marcador apareça no organismo do paciente. Então imagina, toda vez que a pessoa vai fazer um teste imunológico, ela precisa colocar radiação no organismo dela. A chance de ter uma mutação ali, uma alteração genética, o próprio aparecimento de um câncer, por exemplo, é gigantesco. Né? Então, não dá para a pessoa usar a técnica do radioimunoensaio durante várias vezes seguidas, no mesmo ano. Isso é até um risco para o paciente, porque ele pode apresentar o aparecimento de cânceres em estado gravíssimo já, porque ele está com radiação no organismo, causando alteração genética ali. Então, por conta disso, o radioimunoensaio está sendo em desuso já faz muito tempo. São pouquíssimos os testes que só podem ser feitos por radioimunoensaio. E praticamente não se usa mais. Tá? A preferência mesmo é imunoquimiluminescência e o ELISA, que é o que a gente vai falar ainda. Tá? Que são os dois principais aí para substituir o radioimunoensaio. Mas de longe, a imunoquimiluminescência, que tem várias possibilidades aí, é muito bom também para fazer essa substituição. E aí, qual é a grande diferença para o radioimunoensaio aí, ó? No radioimunoensaio,
ele era utilizado para fazer dosagens hormonais, só que os grandes problemas aí, eles têm material radioativo, a validade do reagente é muito curta e demora muito o teste. Então, você tinha uma radiação envolvida no material e você tinha que preparar aquele teste para ser usado o mais rápido possível. Se você deixasse aquele teste muito tempo, mesmo que fosse na geladeira, ocorreria a liberação daquele material radioativo e você iria perder aquilo. Então, é um teste que serviu muito ao propósito quando foi descoberto. Ajudou muita gente, prejudicou algumas, mas ajudou muita gente, tá? Na identificação de muitas doenças. Mas hoje pode ser substituído. E se ele pode ser substituído, então é melhor que faça com o substituto dele, que é mais seguro. E aí, quais são as grandes vantagens desse teste, né, dessa quimioluminescência utilizada para imunoquimioluminescência? Primeiro, é a opção de um ensaio com elevada sensibilidade e especificidade. Então, só um detalhe, você sabe a diferença entre sensibilidade e especificidade? O que é cada um? Alguém já explicou para vocês essa diferença? O que é sensibilidade e o que é especificidade de um teste, por exemplo? Então, assim, especificidade é a chance de um teste de ele conseguir pegar exatamente aquilo que você quer. Isso é ser específico. Então, por exemplo, se eu quero descobrir se o paciente está com hepatite B, o teste tem que ser específico para a hepatite B. Ele só vai dosar o antígeno da hepatite B. Ele não pode se ligar ao antígeno da hepatite C também, porque ele não vai ser específico. Tá? Então, esse é um exemplo. E o que é sensibilidade? É o teste, ele ter a capacidade de encontrar o mínimo de concentração ali, né, uma concentração bem baixa daquele antígeno ali, daquela substância, né, daquele antígeno. Ele encontra o mínimo daquela concentração e ele consegue fazer a dosagem desse mínimo. Tá? Então, sensibilidade é você conseguir fazer a dosagem com uma concentração muito baixa do antígeno que vai estar lá. Isso é o teste ser sensível. Tá? Quanto a menor concentração daquela substância que você quer dosar, você consegue pegar. Isso é sensibilidade. E especificidade é ele ser específico para aquilo que você quer buscar. Tá? Então, a quimiluminescência tem isso. Ela é sensível e ela é bem específica. Tá? Outro detalhe importante, basicamente é um exame automatizado. Hoje, a gente não precisa mais ficar se matando de fazer a reação, de preparar aquele reagente com radiação para poder colocar no paciente. Não, hoje é muito mais prático. Você pega o kit, coloca no aparelho, pega o sangue, coloca lá a amostra, faz um preparo da amostra caso seja necessário, e o aparelho faz praticamente tudo. Existe o procedimento semi-automatizado também, tá? Mas hoje em dia a maioria dos locais já faz com automatizado. Detalhes, né? Podem ser dosadas várias amostras, várias amostras podem ser analisadas e distintas moléculas podem ser quantificadas de uma só vez. Então, o grande lance da quimioluminescência é justamente porque ela trouxe um leque de possibilidades de uma só vez. Você não precisa mais fazer um teste de cada vez. Se você quiser procurar 3 tipos de hepatite no paciente, você pode. Você joga numa placa e faz o teste com a mesma amostra do paciente, né? Em poços diferentes. Você coloca a quantidade da amostra ali e depois você joga um anticorpo para procurar em cada pote um anticorpo diferente. Então é um teste que facilitou muito a busca por doenças.
Tá? Então, por isso é uma das metodologias que a gente vai abordar aqui na nossa disciplina. E aí, quais são os compostos que são utilizados na quimioluminescência, né? Os compostos que vão dar essa característica quimioluminescente aí. Primeiro, a gente tem os derivados do luminol. Uma desvantagem deles é que ele precisa de um catalisador, ele precisa de um ativador. E esse ativador é que vai fazer com que essa luz apareça. Então, é um reagente a mais que você precisa colocar na sua reação. E se você esquecer, vai dar tudo negativo. Então, o objetivo aqui é não esquecer esses catalisadores quando forem necessários, tá? Ele apresenta uma série de interferências de fundo no momento que ele emite a luz. Então, a gente tem uma outra desvantagem aqui. Ele pode apresentar interferentes quando ele emite a luz. E na hora de fazer a leitura, isso pode atrapalhar um pouquinho o seu resultado. Tá? A reação ela é lenta e gradual, então não é uma reação tão rápida. E é uma reação que ela depende muito do pH daquele meio. Então a gente tem que controlar o pH com possível solução tampão, porque se ele tiver uma variação muito grande, a gente vai perder a reação ali. Pode ser um falso positivo ou pode ser um falso negativo, dependendo do pH que tiver. Então percebam que tem muitas coisas que podem interferir no teste. Então a gente tem que tomar cuidado com a escolha do teste que a gente vai fazer, tá? Com qual composto a gente vai utilizar. Temos os ésteres da acridina, que aí, vantagem, não interfere, não requer um catalisador, então eu não preciso de uma outra molécula para que seja ativado. Tem baixas interferências de fundo, o que é muito bom. Ele tem uma estabilidade bem alta e uma meia-vida grande, o que também é muito bom para a gente, porque a gente consegue usar uma molécula e deixa ela durante um bom tempo que ela consegue se manter estável. Então a sua característica vai se mantendo e a gente garante uma fidedignidade no teste. Que o teste, ele, por mais que o reagente passe um tempinho ali, esse teste ele não vai ser perdido, esse reagente não vai ser perdido. Diferente do radioimunoensaio, né, que a gente perdia uma boa parte do teste. Tem um rendimento muito bom, tem um tempo de reação rápido, então a medição é bem fácil, porque a reação ocorre de maneira mais rápida do que os derivados do luminol. E a gente tem que a conjugação, que é o procedimento que a gente vai estudar daqui a pouco, ela não limita o rendimento. Então, eu vou ter o processo de conjugação, só que ela não vai limitar o rendimento. Se eu tiver uma concentração mais alta, não vai interferir tanto. Né? A quantidade de ligação vai ser a mesma, se eu tiver uma ligação baixa, uma concentração baixa, e assim vai. Tá? Quando eu mostrar para vocês a técnica, vocês vão entender. E ela tem uma alta sensibilidade. Então, os ésteres de acridina são reagentes muito bons para serem utilizados durante a realização da imunoquimiluminescência. Então, lembre-se desse cidadão aí. E aí a gente vai entrar efetivamente na técnica. Tá? Então, a partir daqui, né, já era para ser assim, mas a partir daqui, não fiquem com dúvida. Tá? Eu preciso que vocês entendam o fundamento da técnica. Então, a técnica da imunoquimiluminescência, ela se baseia na ligação antígeno-anticorpo. Ah, Maurício, mas isso tu já tinha falado para a gente no começo da aula. Por que tu está repetindo isso agora? Porque vocês precisam lembrar disso aqui o resto da disciplina. Porque todas as metodologias imunológicas, eu vou dizer todas porque é mais fácil, tá? Mas todas as metodologias imunológicas, o fundamento é relação antígeno-anticorpo, tá? De maneira geral, todas as técnicas vão fazer isso. A gente sempre vai buscar um anticorpo que se liga com aquele antígeno. A gente vai buscar essa especificidade, tá? Sempre é isso. E aí, um dos dois reagentes é conjugado a uma substância que, quando ativada, emite luz. No caso, a gente tem os ésteres da acridina, por exemplo. Então, o que acontece? A gente tem um antígeno, tem um anticorpo. Quando o antígeno liga com o anticorpo, o éster da acridina vai lá, se liga no anticorpo e diz assim: ei, bem aqui ligou. Ele faz uma sinalização de que aquilo ali ocorreu a ligação. E aí solta uma luz. E essa luz a gente vê. Então é uma técnica bem simples, se a gente for parar para avaliar. O que dá o problema é justamente o preparo disso, porque nem para tudo a gente consegue. Mas a técnica é simples. E aí ele diz aqui, ó, então
A emissão de luz é proporcional ao reagente pesquisado. Quanto mais antígeno eu tiver, maior é a luz. Quanto menos antígeno eu tiver, menor vai ser minha luz. Óbvio, né? Porque eu preciso de um antígeno, um anticorpo e a substância que vai dar a luz. A substância só vai liberar a luz se o antígeno ligar com o anticorpo. Se não tiver ligação, não vai ter a quantidade de luz. Então é bem simples mesmo a ideia da técnica, tá? E é mais ou menos isso aqui que acontece. Então, esqueçam esse texto aqui por enquanto. Esqueçam. Vamos olhar para a figura, tá? Não tentem ler agora, porque senão vocês vão confundir a cabeça de vocês. A gente vai ler junto daqui a pouco. Então, primeiro vamos dar uma olhada aqui para a figura. Nós temos um marcador aqui, ó. E esse marcador, ele está ligado com um anticorpo que eu coloquei ali dentro daquele poço. Tá? Então, esse marcador aqui fui eu que coloquei. E aí eu pego o soro do paciente, né, coleto o sangue do paciente, centrifugo lá, tá? Pego o soro do sangue do paciente e jogo aqui dentro. Quando eu jogo o soro do paciente aqui dentro, o antígeno que está no soro do paciente, ele vai se ligar ao anticorpo que eu já coloquei ali. Um anticorpo monoclonal que eu já coloquei. Então, o anticorpo é feito em laboratório e ele é colocado na placa. E o que vai entrar ali é o soro do paciente. Coloquei o soro do paciente, depois eu coloco o conjugado, que é um outro anticorpo aqui, ó. Esse outro anticorpo, após estar conjugado, né, ele se liga no antígeno somente quando o antígeno se liga ao anticorpo que eu já tinha colocado. E aí eu tenho aqui o anticorpo, antígeno, anticorpo, e eu coloco o chamado substrato, que é o que vai dar a cor. Todas as vezes que o anticorpo que eu coloquei aqui, o conjugado, se ligar ao antígeno, que estiver ligado ao anticorpo aqui, ele vai soltar luz. Então, o fundamento da técnica é basicamente esse. Só que existem variações. E essas variações a gente vai estudar hoje. Tá? A gente vai estudar quimiluminescência direta, a indireta, tá? A maneira como vai... como a gente vai conseguir utilizar as nuances dessa técnica aqui. Tá? Então, o teste de Coombs a gente não vai estudar hoje, ele vai ficar para um momento posterior. Mas o teste de Coombs, a ideia também é bem parecida. Então já vão ficando com essas informações para depois. Tá? Então aí, agora a gente pode ler o que está dizendo aqui nesse texto. Ele está dizendo o seguinte, ó, uma microesfera, que é essa daqui, de poliestireno, é revestida com um anticorpo monoclonal contra o antígeno que você quer analisar. Você coloca o soro do paciente, então você está buscando o antígeno no soro, você está procurando a doença no soro do paciente. Você lava para retirar o excesso e adiciona um anticorpo monoclonal específico para aquilo que você está buscando, que vai ser o nosso conjugado. Tá? Incuba esse conjugado para fazer a ligação com o antígeno e depois você vai lá e coloca o substrato. Lava, né, para tirar o excesso e o substrato vai fazer a cor. Todas as vezes que o substrato se ligar ao anticorpo que está ligado ao antígeno que está ligado ao outro anticorpo, ele vai soltar luz. Esse conjugado não liga no antígeno, então ele não vai soltar luz. Então você já imagina, quanto mais antígeno eu tiver, mais luz vai ser jogada ali quando o substrato conectar. Então é uma relação, mais uma vez, é uma relação direta. Quanto mais antígeno, mais cor vai sair. Por quê? Eu estou colocando uma quantidade para reagir com essa quantidade de antígeno que está lá. Se eu tiver pouco antígeno, a cor é bem fraquinha. Se eu tiver muito, a cor é mais forte. Passo a passo para a técnica. Bom, os fótons que são jogados, né, a luz que é jogada, elas são medidas através de um aparelho chamado fotomultiplicador, né, que é o PMT. Essa sigla vem do inglês, tá? PMT vem do inglês. Que tem uma função de transformar a luz em que ela foi jogada ali pelos fótons em impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos são lidos por um software, e esse software vai transformar essa luz em ondas, e aí a gente vai conseguir ver quantidades ali dentro. Tá? E aí, no final das contas, esses impulsos são lidos através de contagens de luz por segundo.
Então, ele vai contar quanto de luz passou naquele sensor em um determinado segundo. Quanto mais luz, maior é a quantidade de antígeno. Quanto menos luz, menor é a quantidade. Então, é o fundamento da técnica, é basicamente esse. E aí, temos as variações da técnica de quimiluminescência. Temos a quimiluminescência direta e a quimiluminescência sanduíche. Vou abordar com vocês, nesse momento, a sanduíche. Então, já fiquem com isso na cabeça. Falei em técnica sanduíche, eu estou colocando anticorpo, antígeno, anticorpo. É como se eu estivesse fazendo aqui, né, um sanduíche mesmo, um hamburgão, né? Então, eu vou colocar um anticorpo, e aí o antígeno do soro do paciente vai ficar no meio, e em cima eu vou colocar um outro anticorpo. Por isso que ela é chamada de sanduíche. Então, o que acontece é isso aqui, ó. Quimiluminescência do tipo sanduíche. O que acontece? Eu tenho uma fase sólida, em que eu tenho essa microesfera de poliestireno aqui, que ela tem anticorpos monoclonais. Isso aqui vem do laboratório, tá? É a empresa que produz isso aqui. E esses anticorpos já são anticorpos específicos para uma determinada patologia. Tá? Então, isso aqui vem de uma empresa e já está pronto para pesquisar aquela doença. E aí você adiciona o soro do paciente. Nisso que você adiciona o soro do paciente, os antígenos que estão no soro do paciente, se tiverem, vão se ligar aos anticorpos que você tem aqui. Reação antígeno-anticorpo. Lembra que é uma reação específica. Então, eu estou buscando um anticorpo específico aqui, tá? E aí, esse conjunto ele é incubado com agitação. Maurício, quando tu fala incubado, o que é isso? Eu coloco no banho-maria, tá? Ou então num processo para aquecimento, tá? Então, ele é colocado numa cuba para aquecimento, normalmente em banho-maria, tá? E ele fica durante um tempo sob agitação ali, dentro desse banho-maria, no intuito de a temperatura acelerar a velocidade da reação. Então, o que eu quero é que essa temperatura que eu estou colocando ali com a agitação faça com que a reação ocorra de uma maneira ótima. Depois disso, a gente faz um processo de lavagem para tirar o excesso de antígeno, porque às vezes fica muito antígeno lá por conta do soro do paciente. E o teste ele tem uma certa limitação. Eu não posso deixar um antígeno solto ali. Eu preciso tirar esse excesso. Eu preciso garantir que a quantidade de antígenos que se ligou se ligue nos anticorpos que eu estou colocando. Né? Não pode ficar mais, também não pode ficar menos, tem que ser uma quantidade X. Então a gente faz um processo de lavagem com água mesmo, tá? Para poder retirar. Não água de torneira, existem águas específicas usadas no laboratório. E aí, a gente faz a adição de um anticorpo monoclonal contra o antígeno que a gente está buscando. Mais uma vez, esse anticorpo ele é produzido em laboratório. Tá? Só que esse anticorpo ele tem uma particularidade, esse segundo anticorpo que a gente vai usar. Ele tem um marcador aqui, ó. Ele tem um espaço aqui que está pronto para se ligar com alguma coisa para que ele faça a emissão de luz. Então ele tem uma área que vai se ligar com o substrato que a gente vai colocar por último. Então no ELISA sanduíche, desculpa, no ELISA sanduíche não, na quimioluminescência sanduíche, o que eu vou ter? Eu vou ter um anticorpo que vai se ligar ao antígeno que está no sangue do paciente, que vai se ligar a um anticorpo com o marcador para o substrato. E aí depois eu coloco o substrato e pronto, ocorreu a minha reação. Eu vou ver a luz. Se eu colocar o substrato e não houve luz, é porque eu não tenho antígeno. Se eu colocar o substrato e houve a luz, eu tenho o antígeno. E aí eu vou quantificar. E aí, ó, depois que eu tenho a lavagem para tirar o excesso de substrato, eu coloco tirar o excesso do outro anticorpo, eu coloco o substrato, né? Que é justamente o que vai me dar a cor, a luz que vai aparecer ali. E aí essa iluminação, apareceu a luz, ocorreu a reação. Não apareceu a luz, não ocorreu a reação. Tá? É bem tranquilo. Deu para entender aí mais ou menos o processo? Querem que eu repita? Pode repetir, professor, por favor. Posso sim. Vou fazer melhor. Tá.
Peraí. E aqui. Vou fazer melhor pra gente, para melhorar aqui. Pronto, bora lá. Mais ou menos o que acontece é isso aqui. Eu tenho uma cuba, tá? Nessa cuba eu tenho um... Deixa eu fazer aqui primeiro e depois eu vou explicando, que fica mais fácil. Eu vou fazer aqui como se fosse simples, tá? Só para agilizar o processo para a gente. Então, olha só. Isso aqui eu coloco lá na cuba, mas isso aqui quem faz é uma empresa, tá? O laboratório já dá isso aqui pra gente. Então, ele está me dando uma placa de poliestireno ligada aqui a um anticorpo que já está pronto no laboratório, ó. Que já está pronto. Isso aqui foi eles que me deram já. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o sangue do paciente e eu vou colocar aqui do sangue do paciente, eu vou colocar umas moléculas, ó. Quando eu jogo o sangue do paciente, vai caindo aqui, ó, o antígeno. E o antígeno ele vai se ligar completamente, ele vai aparecer aqui, ó. E esses antígenos, no momento que ele chega, ele olha o anticorpo, ele diz assim: "Olha, eu tenho afinidade com esse anticorpo". E ele vai lá e ele se liga. Então, o antígeno se liga ao anticorpo. Só que se você prestar atenção, o antígeno que se liga ao anticorpo, ficam outros antígenos aqui. Então, o que que a gente faz? Peraí. A gente pega e a gente lava o teste, joga água. No momento que eu faço isso, eu estou lavando o teste, eu tiro esse excesso de antígeno aqui, ó. Esse excesso todinho vai sair, porque ele não é necessário para a realização do meu teste. Então, eu vou tirar essas quantidades todas de antígeno aqui, porque eles não são necessários, tá? E eu vou ficar com a quantidade que eu realmente preciso. Depois que eu faço isso, eu vou lá, opa, peraí. Eu venho aqui e eu jogo uma outra substância, um outro líquido. Esse líquido ele está carregado de um outro anticorpo. Esse anticorpo aqui, de que ele está carregado, é um outro anticorpo que também é específico para fazer a ligação com o meu antígeno, tá? Opa, foi errado aqui. Ele também é específico para fazer a ligação com o antígeno. E aí é que está o grande X da questão. Depois que eu coloco esse anticorpo aqui, ó, ele também vai ter em grande quantidade dentro da minha placa. E aí eu vou lá, ó, e eu lavo de novo. No momento que eu lavo de novo esse processo, eu retiro esse excesso de anticorpo e jogo ele para o outro lado. Então, só vai ficar aqui a quantidade que realmente está ligada ao antígeno, certo? E aí, a gente vai lá e aí vai colocar o que a gente chama de conjugado.
Esse amarelo não ficou bom, né? Vou mudar de cor aqui, botar esse aqui. Então a gente vai lá e coloca o conjugado, o substrato. O substrato, ela é uma molécula que ela vai causar aparecimento de cor. Só que o substrato, ele tem a capacidade de se ligar somente a esse anticorpo verdinho aqui, ó, que foi colocado depois. E aí ele vai fazer o aparecimento de cor todas as vezes que o anticorpo verdinho se ligar ao antígeno. Entenderam até aqui? Mais ou menos agora? Ficou um pouco mais claro? Sim, senhor. Ficou? Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês ao outro lado. Então, por exemplo, vou tirar aqui o substrato. Tirei. Imaginem que o anticorpo ele não se ligou ao antígeno. Quando esse anticorpo não se liga ao antígeno, porque o antígeno não se ligou ao anticorpo que já estava lá, não vai ocorrer essa reação. E o substrato não consegue se ligar a esse anticorpo aqui, ó. Então não vai haver o aparecimento de luz. Por isso é que a gente consegue fazer o teste com essa alta especificidade. Por quê? Porque se esse antígeno não se liga ao anticorpo azul, por exemplo, na hora que o anticorpo verde for ligar a ele, ele não vai conseguir fazer a reação. E aí, na hora que colocar o substrato não vai conseguir fazer a reação. E não vai emitir luz, porque o substrato só emite luz quando está ligado aqui, ó. Então, assim, como eu falei para vocês, a técnica ela se baseia na simplicidade, entre aspas, aí, do procedimento da ligação antígeno-anticorpo. Se eu tenho reação antígeno-anticorpo, eu tenho ligação do substrato. Se eu não tenho relação antígeno-anticorpo, eu não tenho relação com o substrato. E não vai emitir luz. Tá? Então, como eu falei, o conceito é reação antígeno-anticorpo. Entendi a imunologia básica, eu consigo fazer a aplicação aqui. Aí, o que é complexo são as variações da técnica. Porque, assim, a técnica, vocês vão ver que ela vai ter umas pequenas variações aí. Lembrando, essa metodologia que a gente está abordando aqui é a chamada metodologia sanduíche. Por quê, Maurício? Porque eu tenho aqui ó, um anticorpo, que vai ligar o antígeno, que vai ligar um outro anticorpo, que vai ó, fazer um sanduíche com esse antígeno. E depois eu vou lá e coloco a maionese aqui, ó, que é o substrato, né? Se a gente for fazer a analogia aí. Então eu coloco o finalzinho que vai dar uma cor do lado de fora, que é justamente o substrato que vai dar a luz, que vai emitir a luz para o meu teste. Tá? Então, assim, o fundamento dessa técnica é a reação antígeno-anticorpo. Promoveu a ligação reação antígeno-anticorpo, teve luz. Maurício, e com relação à quantidade? Ora, quanto mais ligação antígeno-anticorpo eu tiver, né, mais luz vai ter. Agora, se esses aqui não tiver, se eu tiver pouco antígeno, esses aqui não vão emitir luz, mas, por exemplo, esses aqui vão. Então, a quantidade de luz ela vai ser diretamente proporcional a quantos antígenos estiverem ligados. Se eu tiver pouco antígeno, vai ter pouca luz. Se eu tiver muito antígeno, vai ter muita luz. Deu para entender? Sim. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar. Tipo, esse antígeno, o azul, que já vem pronto, ele, digamos assim, que representa certo tipo de patologia para poder analisar com o antígeno? Vamos imaginar aqui, por exemplo, a hepatite B, né? Na hepatite B, vamos supor que esse azulzinho aí, ó, esse azulzinho bem aqui, ele seja um anticorpo que identifica o vírus da hepatite B, feito em laboratório que faz isso aqui. Então, esse aqui é o anticorpo da hepatite B. Sim. E aí, o antígeno é o que você está colocando do soro do paciente. Então, você vai pesquisar se lá tem o vírus da hepatite B. E aí, isso aqui é o do paciente. Então, isso aqui é laboratório, isso aqui é do paciente, isso aqui é laboratório.
E aí o laboratório faz um outro anticorpo. Só que esse outro anticorpo, ele tem uma região que é preparada para se conjugar com o substrato. Por isso que ele é chamado de conjugado. Porque ele tem uma região que vai se ligar ao antígeno e tem uma reação que vai se ligar ao substrato. Então ele é chamado de conjugado. Mas ele é uma espécie de anticorpo, porque ele é altamente específico também. E aí, feito em laboratório e em laboratório. A única coisa, no caso da quimiluminescência sanduíche, que a gente vai usar com o fundamento aqui do sangue do paciente, né, que é o material do paciente que você está buscando, é o antígeno, que é o vermelhinho. Isso aqui é o paciente. Isso aqui é de laboratório, isso aqui também. Isso aqui também. Professor? Oi? Por exemplo, esse teste, eu posso fazer ele para saber se, por exemplo, eu tomei uma vacina? No caso da vacina, o teste é diferente. Porque você não vai buscar o antígeno. Você tem que buscar o anticorpo. Então é diferente. Para saber se a pessoa está vacinada, você não vai buscar o antígeno. Você não vai buscar a doença na pessoa. Você vai usar a mesma ideia, mas você vai buscar o anticorpo. A gente vai até falar sobre isso também já já. Mas no caso da vacina, os papéis são invertidos. Tá? Você vai buscar, na verdade, o anticorpo. No caso da quimiluminescência do tipo sanduíche, nós estamos buscando o antígeno, nós estamos buscando o agente causador da doença. No caso da vacina, a gente vai buscar o anticorpo, que é justamente você buscar a substância que foi produzida para que você se proteja contra determinada patologia. Então muda um pouquinho a figura aí, porque você não vai precisar de um anticorpo, antígeno, anticorpo. Né? Você pode preparar o antígeno em laboratório. E aí você coloca o soro do paciente e você encontra o anticorpo. Vou já mostrar para vocês. É um pouquinho diferente só, não muda tanta coisa assim não. Só que é uma técnica, entre aspas, mais simples. Tá? Só é caro comprar o antígeno, mas de resto ela é um pouquinho mais simples. Tá? Então, assim, essa foi uma boa pergunta, porque já levanta uma observação para vocês. Então, guardem essa informação. Quimioluminescência sanduíche, eu estou buscando o antígeno. Então, lembrem-se disso. Quimioluminescência sanduíche, estou atrás do antígeno. Eu quero saber se a doença está ali agora. Eu não consigo fazer quimioluminescência sanduíche para procurar anticorpo, para procurar a vacina. Resposta da vacina. Tá? Eu não consigo. Se eu fizer, eu estou gastando reagente para nada, porque ele vai me dizer que eu não tenho a doença, mas não vai me dizer se eu tenho vacina ou não. Então, quimiluminescência do tipo sanduíche, estou buscando o antígeno, estou buscando a doença, se a doença realmente está lá. Tá? Então, esse é um ponto importante. Opa, deixa eu voltar aqui agora para o slide. Aqui. Pronto. E aí, a gente tem os aparelhos que fazem isso. Então, eu acho interessante vocês conhecerem alguns deles, né? Então, a gente tem o Alexis 1010, que é o aparelho da Roche, que ele é bom de trabalhar. O Imulite também é bom de trabalhar. O Axis da Sanofi, o ACS 180. Vocês percebam que são aparelhos bem grandes, né? Esses aqui, então, são bem grandes mesmo. O da Roche também ele é grandão. Hoje em dia, a gente não sabe, vocês não sabem nem mais que tipo de monitor é esse, né? Esses monitores aqui, se vocês olharem, vocês vão dizer que são da época das cavernas lá, né? Trazendo para a época da computação. Hoje, todo monitor de LED, tela fina e tal. Às vezes tem um que tem touchscreen, né? Então, são monitores um pouco mais antigos, porque as fotos são um pouco mais antigas, tá? Mas o aparelho, eles tiveram algumas adaptações, hoje tem aparelhos mais modernos, mas com a mesma ideia, tá? O princípio da técnica não muda. O que muda é a evolução aqui do aparelho aqui, que vai fazendo com que fique um aparelho menor. E aí, professor? Oi? Esses brinquedinhos aí são caros, né? São.
Eu tive a oportunidade, cara, em 2015, eu acho. 2015. Por aí, acho que foi 2015. Que teve um congresso da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, lá em Fortaleza. Eu tive a oportunidade de ir nesse ano. E, cara, análises clínicas, né, assim, tiveram uma evolução gigantesca nos últimos anos. Em 2015 eu já achava que tinha evolução, imagina para hoje, né? E, cara, eu tenho um dia nesse congresso que eles separam para as empresas irem mostrar os seus aparelhos para vender os aparelhos. Então, eles fazem demonstrações, eles mostram as inovações tecnológicas, por que aquele aparelho é bom, por que é melhor do que o antigo e tal, tal, tal. Então, eles vão assim preparados para ganhar laboratórios, né, donos de laboratórios que vão para lá, os farmacêuticos, biomédicos que atuam no laboratório e que vão solicitar para o chefe deles esses aparelhos e vão mostrar por que eles são melhores do que eles já têm. Então os caras vão com uma propaganda absurda para conquistar clientes. E eles vão lá, fazem um show mesmo, assim, mostrando os aparelhos. Dão palestras, dão, como é que chama? Brindes, essas coisas e tal. E eu tive a oportunidade de assistir 2 palestras na época sobre alguns aparelhos. Na época eu não conhecia, né, muito da imunologia, eu trabalhava mais com a parte de bioquímica, né, de dosagem de glicose, de colesterol, então eu fiquei mais para essas palestras. Mas tinham muitos aparelhos novos, muitos aparelhos de ponta de alta tecnologia, que o valor deles era caríssimo, caríssimo, e que tinham donos de laboratório cogitando comprar lá, vendo como é que eles faziam para baratear o custo, para ficar melhor para eles, para ver os reagentes, se comprava reagente mais barato, se fazia acordos e tal. Então era uma negociação assim gigantesca e eles são realmente muito caros. Né? Hoje, se vocês forem atrás, esses aqui vocês praticamente não encontram mais. São aparelhos já, entre aspas, arcaicos aí. Tá? A gente vê muito aparelhos parecidos com esse aqui da Roche, que faz praticamente tudo já. Não que esses aqui não possam ser utilizados, se o laboratório ainda tiver, ele usa. Mas eles são de tecnologia um pouquinho mais antiga. Tá? Esses aqui já é um pouquinho mais recente. E tem outros mais recentes também. E realmente são bem caros. E aí, quimioluminescência, tá tranquilo? Posso passar para o Elisa? Vou passar então. Vocês vão ver que é assim, a quimioluminescência do Pode, tipo... professor. Beleza. A quimioluminescência do tipo sanduíche, ela é uma técnica que ela é bastante utilizada para buscar antígeno, para buscar a doença. O ELISA é como se fosse uma evolução da quimioluminescência. Então, a técnica de ELISA, né, que tem a sigla do inglês, né, que é enzima, né, ligação enzimática, imunológica, né, o ensaio de ligação enzimática. Então, assim, o ELISA, ele é uma técnica que é como se fosse o processo, uma evolução da quimioluminescência. Ao invés de você utilizar um substrato que vai causar a iluminação, a gente vai usar uma enzima que vai fazer esse processo de iluminação. Então, no momento que essa enzima se liga ao conjugado lá, ela solta uma iluminação. A técnica do ELISA é bem parecida com a quimioluminescência. A diferença é porque nós temos 4 tipos de ELISA. Éguas, Maurício, eu vou ter que aprender os 4 tipos de ELISA, mais ou menos sim. Lembrem que como é que chama? O fundamento é o mesmo. Tá? O fundamento da técnica do ELISA é o mesmo fundamento da quimioluminescência. Reação antígeno-anticorpo. O que você tem que aprender é a diferença de cada um. É o que caracteriza cada tipo de ELISA. Tendo essa caracterização, você não vai ter dificuldade. Você vai saber o que o direto faz, o indireto faz e assim vai. Tá? E aí,
quais são as características básicas do ELISA, trazendo principalmente para as vantagens. Então, o teste do ELISA tem alta sensibilidade, ou seja, tem a habilidade de detectar quantidades muito pequenas de antígeno ou de anticorpos. O ELISA, ele detecta moléculas na ordem de nanogramas, então são moléculas bem pequenas. E o que isso traz de grande vantagem para a gente? Menos resultado falso negativo. Quanto menor for a concentração do que eu estiver buscando, o ELISA ele consegue me dizer com uma quantidade pouquinha de reagente lá, de antígeno ou de anticorpo, ele consegue me dizer se o resultado está positivo ou não. O que traz uma segurança. Porque existem condições em que a gente não consegue detectar aquele determinado antígeno, por exemplo. E a gente diz que o resultado está negativo, quando na verdade não está. Tá? O teste tem alta especificidade, que é uma característica que indica que o teste em questão identificará somente aquilo que eu quero. Então, ele é específico para aquilo que eu estou buscando. Ele é específico para aquele determinado antígeno ou anticorpo, o que também é muito bom, porque diminui o risco de falso positivo. Ele não vai ter reação cruzada com outra coisa. Não, ele vai reagir com o que eu quero que ele reaja, com o que eu quero identificar. Então, é um teste que tem um processo de sensibilidade e especificidade maiores do que o da quimioluminescência. Tá? Realmente, o ELISA tem essa característica de ser mais específico e mais sensível do que a quimioluminescência. Tá? Ele permite que várias amostras sejam testadas ao mesmo tempo, porque você vai ter uma placa e nessa placa você vai colocar o soro do paciente. E depois você vai colocar o anticorpo, vai lavar, vai colocar o antígeno, vai fazer todo o processo de reação. Tá? E a realização do ELISA é relativamente mais rápida e o custo também é mais baixo, comparado com a quimiluminescência. E aí, o que pega no ELISA é justamente a técnica. Você tem que ser muito bom de pipetagem. Você tem que saber colocar a quantidade de líquido, né, de material, exatamente dentro de cada poço. Você tem que ser bom de pipetagem. Porque se você errar na hora de pipetar, você vai ter um resultado maior, menor, e vai estar tudo errado na sua técnica. Tá? Em 2016, não, 2015, final de 2015 por aí, eu também tive a oportunidade de fazer um ELISA. Tá? Eu não fiz aqui em São Luís, apesar de aqui ter máquinas que façam ELISA, tá? Aparelhagem para fazer, a gente tem aqui em São Luís, em vários locais. Mas lá onde eu fazia o mestrado, a gente não tinha o aparelho para fazer a ELISA. A gente fazia outros testes moleculares lá, mas a ELISA não. E eu fui fazer um curso lá na Universidade de Minas Gerais e a professora do curso me convidou um dia para acompanhar a técnica do ELISA. Então, eu não fiz todo o procedimento, eu acompanhei como é que estava sendo feito. E é uma técnica que ela requer realmente uma atenção. Se você errar um poço, já era, tu perdeu uma amostra ali. Se tu errar 2, tu já perdeu 2 amostras. É uma técnica que é um pouquinho cara também para comprar os reagentes. Então tem que ter muita atenção, tá? Quais são as grandes desvantagens do ELISA? Olha aí, ó, mão de obra especializada. Você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa estar treinado e a sua pipetagem tem que ser muito boa. Por quê, Maurício? Porque, como eu estou te falando, se tu coloca menos reagente em um e mais reagente em outro, a tua reação não vai ocorrer da maneira que é para ocorrer. Então, você tem que estar treinado e focado na técnica. É para fazer o procedimento. Tá? Sua função ali é fazer o ELISA. Esquece o resto. Faça a técnica correta. Alguns reagentes, dependendo do reagente que você for utilizar, tá? Ele pode se degradar com facilidade se ele ficar exposto ao sol. Então, o laboratório ele não pode ficar com janelas abertas, com calor, né, com temperaturas elevadas. Então, tem que ter um arejamento, tem que ser arejado, um ar-condicionado, né, de preferência ar-condicionado, melhor do que ventilador nos laboratórios, porque isso tudo acaba interferindo na sensibilidade do teste. Você pode perder reagente, então também não é interessante, né? E aí, por ser uma técnica que é altamente sensível e específica, ela está extremamente suscetível a erro de pipetagem.
variação no tempo de incubação e de lavagens e alteração dos reagentes. Então, qualquer coisa que você fizer que sai fora do padrão do teste pode dar errado. Então, você tem que treinar muito, treinar muito, treinar muito para que você seja um bom profissional que vai atuar no ELISA. Tá? É uma técnica muito boa, mas se for feita de maneira errada, vai te dar um teste com um resultado completamente equivocado. Então, você tem que realmente se esforçar para aprender. Tá? E aí é o ponto que eu quero dizer para vocês. Tipos de ELISA. Então, nós temos 4 tipos de ELISA. Nós temos o ELISA indireto, o ELISA sanduíche, o ELISA por competição e o ELISA de captura. Então, nós temos 4 tipos de ELISA aí. Qual é a diferença de cada um, Maurício? Bom, nós temos o ELISA indireto, que ele vai detectar anticorpos. Então, foquem aí. ELISA indireto capta, detecta anticorpos. O ELISA sanduíche, mesma coisa da quimiluminescência, eu detecto antígeno. Então, falei em ELISA sanduíche ou quimiluminescência sanduíche, eu estou buscando o antígeno. É aquele mesmo esquema, anticorpo, antígeno, anticorpo em cima. Tá, isso é o sanduíche. Competição, eu vou detectar antígenos com baixo peso molecular. Então, olha a diferença do sanduíche por competição. No ELISA sanduíche, eu vou detectar um antígeno específico. No ELISA por competição, eu vou detectar antígenos de baixo peso molecular. A gente vai entender já a técnica, tá? Ele realmente vai fazer uma busca por competição. Quanto mais antígeno pequenininho você tiver, mais eles vão se ligar. E aí ele vai competir com outro antígeno que a gente está colocando e aí vai ter mudança de cor. A gente vai entender isso também daqui a pouco. Tá? E nós temos o chamado ELISA de captura, que ele vai detectar anticorpos, ó. AC anticorpos. Então, o ELISA de captura vai detectar anticorpos, principalmente o anticorpo chamado IgM, que é o anticorpo pentavalente, né, que é o pentâmero que eu falei para vocês, que eu mostrei na última aula. Então, eu vou buscar... Professor, Oi? você pode repetir rapidinho a competição? A competição? Posso sim. No ELISA por competição, a gente vai colocar 2 moléculas ali para fazer a dosagem do antígeno. E elas vão competir pela ligação com o anticorpo. E aí, nessa competição, quanto mais iluminação tiver, mais anticorpos que eu coloquei vão estar ligados. Vocês vão entender, eu tenho uma imagenzinha para mostrar. Aparentemente, o ELISA por competição é o que causa mais confusão. Porque assim, quanto mais luz, mais fraca é a minha reação. Quanto menos luz, mais forte é a minha reação. Então ele causa um pouquinho de confusão com relação aos outros, tá? Mas assim, a gente vai colocar 2 antígenos para se ligar ao anticorpo que eu tenho lá. E aí, quanto mais ligação antígeno-anticorpo do paciente, menor vai ser a iluminação que vai acontecer. Quanto mais antígeno-anticorpo for do que eu estou colocando, feito em laboratório, mais cor vai aparecer. A gente vai entender isso também com calma já no esquema da imagem. Tá? Fica melhor para entender por competição, mas é basicamente isso. Eles vão competir pela mesma ligação, com o mesmo anticorpo. Tá? Então, são 2 antígenos que vão estar lá, a gente vai competir eles 2. Eles vão lutar ali pela mesma ligação. E o por captura é aquele que a gente vai ter a ligação, a identificação principalmente do anticorpo IgM. Maurício, por que o IgM ele precisa de um tipo de ELISA específico para ele? Porque existe um fator, que é o chamado fator reumatoide, no nosso organismo, que ele é um anticorpo que ele lembra muito o IgM. Então, quando a gente vai fazer dosagem de IgM, se o paciente for fator reumatoide positivo, né, ele pode apresentar o anticorpo, um resultado muito positivo para IgM, sendo que, na verdade, está sendo dosado o fator reumatoide, quando a gente vai fazer o ELISA indireto aqui, ó, que a gente está dosando anticorpo, né? Então, quando eu faço o ELISA indireto
que eu quero dosar IgM, que é o anticorpo, né, imunoglobulina M, eu corro o risco de causar o aparecimento do fator reumatoide no meu resultado. E eu vou ter um resultado falso positivo. Então, os estudiosos foram atrás e desenvolveram uma técnica chamada ELISA de captura, que ele vai excluir o fator reumatoide e vai fazer a dosagem do anticorpo IgM específico, que é o que eu quero. Aí sim, eu vou excluir a possibilidade de erro do falso positivo e vou trabalhar somente com o anticorpo IgM. A gente também vai entender isso daqui a pouco. Então, eu vou começar aqui falando para vocês do ELISA do tipo indireto, tá? Para que a gente entenda. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Inicialmente, o antígeno é adicionado à placa e se adere à superfície dos poços. Lembrem-se, no ELISA indireto, eu quero dosar o anticorpo no soro do paciente. O antígeno, que é essa bolinha aqui, ó, ela foi colocada na placa antes. Então, eu preparo isso aqui antes. Eu coloquei o antígeno na placa já antes. Então, isso aqui é uma placa, ó, essa parte cinza aqui, e a placa tem os poços, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cada aqui é um poço da placa. E aí, no ELISA indireto, eu coloco o antígeno na placa, e aí, em seguida, são realizadas lavagens para retirar o excesso de antígeno. Retirei o excesso de antígeno, a solução a ser pesquisada é adicionada, ou seja, o soro do paciente é adicionado. No soro do paciente vai aparecer os anticorpos, que estão de vermelho aqui, ó. Esses anticorpos vão se ligar ao antígeno. No momento que esses anticorpos se ligam ao antígeno, eu espero um tempinho e eu faço uma outra lavagem para tirar o excesso de anticorpos. E aí é adicionado o conjugado, e esse conjugado vai se ligar ao anticorpo, e vai ficar aqui, e aí eu lavo de novo. E por último, eu coloco uma solução chamada cromógena, que é o substrato, que vão se ligar aqui ao conjugado e vão dar a cor. Então, olha o tanto de reação que eu preciso. Ó. Preciso colocar um antígeno, porque é o que coloco. Eu preciso colocar um conjugado, eu preciso colocar o substrato para dar a cor. E o anticorpo é o que está no soro do paciente. Por que ele é chamado de ELISA indireto? Porque eu estou dosando o anticorpo de maneira indireta. Eu estou dosando o anticorpo através de uma ligação com outro anticorpo. Então por isso ele é chamado de ELISA indireto. Tá? Que eu estou dosando o anticorpo com um outro anticorpo aqui. Então, antígeno, anticorpo, anticorpo. Tá? E aí é a técnica do ELISA indireto. Então, como é que eu vejo a interpretação dos resultados? Desse jeito aqui, ó. A intensidade da cor é diretamente proporcional à concentração de anticorpos naquela amostra. Por que eu estou focando aqui, ó, diretamente proporcional? Porque aqui, quanto mais cor, mais positivo é o teste. Maurício, como assim mais positivo é o teste? Quanto mais cor, mais anticorpos eu tenho ali. Ponto. Então, ELISA indireto, mais cor, mais anticorpos. Não esqueça. Depois isso muda, tá? Então, mais cor, mais anticorpos. Para determinar quais indivíduos são positivos ou negativos, existe o ponto de corte, que é o chamado de cut-off aqui, né? Esse ponto de corte é aquele que ele vai dizer, abaixo dele é negativo, nele é indeterminado, acima dele é positivo. Então, a gente tem uma amostra que ela é mais ou menos, digamos assim. Tá? E essa aqui ó, é a plaquinha de ELISA que a gente olha. Ó. Tem os poços, então a gente tem aqui A, B, C, D, E, F, G, H. E aqui a gente tem os números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ser até mais, mas essa placa aqui é de 7. Tá? Então, a gente tem letras e números. Então, aí eu digo, no poço A1 tem o quê? A2, A3, A4, A5, entendeu? Desculpa. A1, A2, A3, A4, A5, porque essa linha aqui é o A. B1, B2, B3, B4, B5, essa linha aqui é o B. E assim vai. A gente consegue identificar os poços dessa maneira. E a gente vai lá e faz a quantificação dos resultados depois. Então, por exemplo, isso aqui é positivo, positivo, negativo, 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 negativo. Aqui é o controle negativo, né? Controle positivo e assim vai. Então, a leitura é feita mais ou menos desse jeito aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Professor? Oi? Não
teste que o senhor falou, disse que o positivo ele fica acima do cut-off. Só que na imagem, o negativo está em cima, ou a imagem está invertida. Não, quando eu digo em cima e abaixo, é só a cor. Por exemplo, ó, eu não sei se dá para vocês verem aqui, mas essa aqui é uma cor bem clarinha. Então, quando não tem cor, é o negativo. Então, abaixo, nesse sentido, é o não ter cor, tá? E acima é ter uma cor expressiva. Ó, aqui está bem amarelo. E aqui está bem fraquinho. Então, esse valor de corte é isso, tá? É o aparecimento da cor. Então, quando eu digo que está um valor abaixo, é porque não tem cor, é transparente. Quando eu digo que tem um valor acima, é porque está muito, muito intensa a cor aqui, ó. Tá? É nesse sentido, não é a posição necessariamente. Você pode colocar o controle positivo ou negativo invertido, não tem problema, tá? Só vai depender do que você quer fazer lá no teste. Tá bom, obrigada. E aí vem aquele ponto que é uma observação para vocês anotarem e carregarem para a vida de vocês. O ELISA indireto não determina se o indivíduo está ou não doente naquele momento. Ele apenas afirma se aquele animal ou se aquele paciente já teve ou não contato com o agente causador daquela doença em algum momento da sua vida. Maurício, não entendi. Como assim? Eu não estou fazendo o teste para descobrir se a pessoa está doente? Não. Você está fazendo o teste para descobrir se a pessoa tem anticorpo contra aquela doença. Aqui é aquela pergunta que você fez sobre a vacina. Se eu quiser testar se eu estou positivo para determinada vacina, eu posso fazer um ELISA indireto. Por quê? Eu estou buscando o anticorpo contra aquela vacina, né? Contra aquela doença. Se eu já me vacinei, após 14 dias, em tese, eu já produzi anticorpos. E aí o meu corpo vai apresentar aquele anticorpo e eu vou ter um resultado positivo aqui no ELISA. Então, o teste do ELISA indireto, ele vai me afirmar se eu tenho anticorpos. É isso que ele vai me dizer. Se meu anticorpo está positivo ou se o meu anticorpo está negativo. Se eu já entrei em contato com a doença. Mas ele não vai me dizer se eu estou doente agora. Então, o ELISA indireto não é um teste para diagnóstico. Ele é um teste para acompanhamento, para verificação de imunidade, mas ele não vai te dar diagnóstico. Certo? Por favor, não esqueçam isso. Isso causa uma... Oi, pode falar. Para saber se a pessoa já teve Covid ou não, né? Mais ou menos. A ideia está muito próxima do que você falou, sim. Por exemplo, não adianta... Tá aí, vamos trazer para essa realidade que a gente está vivendo agora do Covid-19 aí. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa que nunca teve Covid na vida, tá? Ela nunca apresentou sintoma, ela nunca teve nada. Vamos supor que essa pessoa, ela teve contato há 2 dias atrás com uma pessoa que positivou para Covid. Então, a pessoa estava com sintoma gripal, ela teve contato com aquela pessoa e a outra pessoa disse, olha, eu estou positivo para Covid. E aí, essa outra pessoa que entrou em contato com ela diz assim, Egois, o cara está positivo, será que eu estou com Covid? Espera bem que eu vou bem ali fazer um teste rapidinho. Aí ele vai no laboratório e pede, olha, eu quero fazer a sorologia para Covid, IgG e IgM. 2 dias depois de descobrir que a outra tinha Covid, né? Tinha contato com a outra. Quero fazer IgG e IgM aqui. Aí ele vai lá no laboratório, coleta sangue, o laboratório vai lá, faz o teste e dá como negativo. Você não tem, a sua sorologia está negativa. Aí o paciente sai de lá felizão, eu não tenho Covid. Aí ele chega em casa, passa 7 dias, no 7º dia, ele começa a apresentar sintomas gripais, ele começa a ficar com o corpo mole, dor de cabeça, começa a perder o paladar. Ele, rapaz, aquele teste está errado. Fui lá no laboratório, o laboratório fez o teste e ele me deu o diagnóstico errado. Não. Por quê? Porque 2 dias não é tempo suficiente para a produção de anticorpos. O teste que foi feito pelo paciente foi um teste errado. Deu um resultado negativo, porque a busca pelo resultado foi uma busca errada. Ele não podia buscar o anticorpo ali, porque ele demora 14 dias para produzir o anticorpo. Ele tinha que buscar o antígeno da doença.
Deu para entender? Então, para você buscar, né, sabe, eu tive contato com uma pessoa com Covid, eu quero fazer o teste. Você tem que fazer o teste do antígeno. Por isso que a PCR que é feita. Por isso que existe um teste em farmácia, né, que é o teste rápido, para o antígeno. É ele que você tem que buscar quando você quer saber se você tem Covid naquele momento ou não. Agora, se já passaram 14 dias, 21 dias do possível contato, você pode fazer o teste de anticorpo para ver se você desenvolveu imunidade contra o Covid. Ou então, se você tomou vacina, tá? Você pode tomar Se você já tomou a vacina, você pode fazer o teste dos anticorpos, né, a sorologia, para saber se você desenvolveu os anticorpos IgM ou IgG. Então, são aplicabilidades diferentes para o teste. E isso, galera, é muito difícil da população, vou dizer entre aspas, tá? Da população comum, da população normal entender. Para algumas pessoas da área de saúde já é difícil entender, imagina para as pessoas que não entendem nada do procedimento. É mais difícil ainda, tá? Oi? Mas assim, a pergunta foi, eu não tô sentindo nada, mas eu quero fazer esse teste de ELISA indireto para saber se eu já tive contato desde quando a pandemia começou. Eu queria saber se eu tive contato com o Covid. Aí eu poderia fazer, certo? Se você fizer o teste do ELISA indireto, né, para descobrir se você já teve contato, você vai buscar se o seu organismo já produz anticorpos IgM ou IgG. É só isso que o teste vai dizer. Se você está com anticorpos IgM positivo e IgG negativo, significa que o seu contato foi recente. Se você tiver com anticorpos IgM e IgG positivos, os dois positivos, significa que você está num processo que a gente chama de soroconversão. Você está saindo da fase aguda de contato com a doença e está entrando na fase crônica de produção de anticorpos. Então, significa que você teve contato, mas você está no momento de transição, você está evoluindo para uma imunidade mais tardia, que é a IgG. Se você está só com IgG alta e IgM muito baixo ou quase zero, significa que você já entrou em contato com a doença, já produziu os anticorpos IgM, já combateu a fase aguda e agora você está mantendo a sua proteção durante mais tempo com os anticorpos IgG. Mas não diz se tu tá com a doença agora ou não. Isso é importante ressaltar. O teste sorológico não serve para dizer se você está doente agora ou não. Ele não vai te dar essa resposta. Ele só vai dizer se em algum momento da tua vida tu já entrou em contato ou não. Mas quando, Maurício? Aí não tem como saber. Não tem ideia. Só que em algum momento tu já entrou em contato. Ponto. É isso que ele vai poder afirmar. Então quer dizer que se eu tiver IgG positivo agora eu tô com Covid? Não. IgG positivo já até passou. A fase de contaminação de outra pessoa já passou. O IgM positivo pode até ter um pouquinho de chance de contaminação, se tiver bem no comecinho da produção da IgM. Mas é muito difícil da gente saber isso com certeza. Então, o IgM positivo, a gente recomenda ainda que o paciente ele fique uns 3 dias ali em observação, aí faça de novo o teste para que ele veja se está transformando esse IgM em IgG. Aí sim, tá liberado. Então já está produzindo anticorpo, já está combatendo. Se não, é ideal que ele fique pelo menos um tempinho em observação ainda. Tá? Que ele não se desespere e comece a sair correndo por aí, contaminando os outros ainda. Tá? Se estiver no comecinho da liberação de IgM. Então, lembrando, ELISA indireto, a gente não consegue determinar se o paciente está doente. Tá? Não serve para isso. E aí, quais são as aplicações? Várias. Né? Diagnóstico sorológico de várias doenças, porque você está buscando o anticorpo. Então, ele é utilizado para diagnóstico sorológico na doença de Chagas, no HIV, na doença da AIDS, né? Na medicina veterinária, muito utilizado para linfadenite, leishmaniose. Maurício, por que tem o exemplo da medicina veterinária aí? A gente não está falando de imunologia clínica para ser humano? Também. Mas, galera, essas técnicas, né? Vocês estão vendo que a medicina veterinária está avançando muito. Existem laboratórios que estão trabalhando com essas dosagens para animais. Então, vocês podem buscar essa área, podem se especializar nessa área. Então, eu faço questão de deixar essa informação para vocês, tá? Porque
a gente não pode mais pensar só em seres humanos, né? O cuidado com os animais está aí também. E é uma coisa que vocês podem buscar, podem se informar, podem crescer dentro dessa área, tá bom? Então é importante vocês conhecerem também que a aplicação não é só mais para seres humanos, também para animais, tá? Detalhe importantíssimo da técnica do ELISA indireto. É uma técnica de dosagem de anticorpos, ok? Porém, a gente não deve utilizar o ELISA indireto para detectar IgM, por conta do fator reumatoide, tá? O que é o fator reumatoide, Maurício? Está bem aqui, ó, para vocês fixarem. O fator reumatoide é um autoanticorpo, geralmente do tipo IgM, que é específico para o anticorpo IgG. E esse fator ele encontra-se elevado em várias situações, principalmente em doenças reumáticas. Esse anticorpo ele se liga no anticorpo IgM, que é o antígeno do teste, e por conta disso ele acaba dando um resultado como sendo falso positivo. Então, para o ELISA indireto, ele não serve para dosar o IgM, por conta do fator reumatoide. O fator reumatoide vai dar positivo se a gente quiser fazer a dosagem de IgM. Se o paciente tiver alguma doença reumática, uma artrite reumatoide, por exemplo, com fator reumatoide positivo, vai dar um resultado falso positivo. E tu vai achar que o paciente está com IgM para aquele antígeno, quando na verdade ele não está. Então, para casos de dosagem do anticorpo IgM, não se utiliza o ELISA indireto. A gente utiliza o ELISA de captura, que a gente vai abordar daqui a pouco. Tá? Então, qual é a característica... Oi, pode falar. Eu tenho uma pergunta. No caso, eu vou citar meu exemplo. Eu não sei se tive contato com o Covid, só que eu tomei a vacina. Então, eu já tenho anticorpo. Então, qual método, no caso, é o de ELISA que eu posso utilizar para saber se eu tive contato com o Covid? Porque se eu fizer o indireto, vai dizer que eu tenho anticorpo. Mas eu não vou saber se é o anticorpo da doença ou o anticorpo da vacina. Mas assim, em tese, o anticorpo da vacina é contra a doença. Uhum. Então, não é para você ficar com essa dúvida em relação ao tipo de anticorpo. Porque o anticorpo que você está produzindo, ele vai entrar em contato com a doença e quando você entrar em contato com o vírus, teoricamente, ele não vai deixar esse vírus se tornar ativo. Então, você não vai mais buscar o anticorpo agora, porque o anticorpo você não tem como saber se foi de um contato prévio com o vírus ou se foi da vacina. O que a gente consegue saber é se, nesse momento, agora, quando você está aqui agora conversando comigo, se você fizer o teste do antígeno, que é o próximo que a gente vai falar, se você dosar o antígeno vai dar positivo. Sim. Se o antígeno der positivo, você está com coronavírus agora. É isso que a gente vai conseguir afirmar. Mas eu não vou conseguir afirmar se a tua imunidade é da vacina ou de contato prévio com o vírus. Eu não tenho como dizer isso. O que eu tenho como dizer é, se tu tiver com o vírus agora, eu consigo te dizer, olha, por esse teste o teu vírus está ativo, pelo teste do antígeno, tá? Uhum. Mas do anticorpo não tem mais como saber. Se tu já tomou as 2 doses da vacina, não tem mais como saber. Agora você produz um anticorpo contra o coronavírus. Ponto. Qual anticorpo, Maurício? Dependendo do tempo, você já deve estar no IgG. Acho que o IgM já passou já. Você deve estar no IgG. E aí, você tem anticorpo contra o coronavírus. Mas se foi da vacina ou se foi com o vírus, eu não tenho como saber mais. Esse período já até passou para a gente descobrir, agora não dá mais. E aí, olha só. A ação do fator reumatoide no ELISA indireto. Qual é o problema do fator reumatoide? Tá aqui, ó. O fator reumatoide é esse que tá meio mais clarinho aqui, ó. O preto é o IgM e acho que isso aqui é um cinza, né? O cinza é o fator reumatoide. O fator reumatoide é um pentâmero, assim como o IgM. Então, se você vai tentar dosar o IgM, o fator reumatoide pode se ligar também. E ele atrapalha o processo da reação. E aí, dessa maneira, a gente não pode utilizar o ELISA indireto, porque na hora que for fazer a reação antígeno-anticorpo, o meu conjugado vai se ligar ao fator reumatoide. E eu vou ter um resultado falso positivo. E aí vai dar problema. Por quê? Tendo resultado falso positivo, eu vou dizer que o paciente tem anticorpo, quando na verdade ele não tem. E aí complica, né, o resultado do paciente.
Porque eu vou dizer, ah, não, tá tranquilo, tu tem anticorpo, quando na verdade ele não tem anticorpo. Tá? Então, o ELISA indireto não serve para fazer dosagem de IgM. Tá? A gente dosa IgG, IgA, IgE, mas a gente não dosa IgM, por conta do fator reumatoide. Tá? Lembrem-se disso, por favor. ELISA sanduíche. O ELISA sanduíche, pessoal, ele serve para dosar antígeno. Então, aqui eu estou buscando a doença, eu estou buscando o antígeno no soro do paciente. Enquanto que no ELISA indireto eu estou buscando o anticorpo no soro do paciente, no ELISA sanduíche eu estou buscando o antígeno no soro do paciente. Eu estou buscando a doença no soro. A técnica, pessoal, é igualzinha à do ELISA indireto. A única diferença é porque eu não vou colocar antígeno, anticorpo, anticorpo. Não. Agora eu vou colocar anticorpo na placa, o antígeno do soro e vou colocar o outro anticorpo aqui, com o cromógeno aqui que vai dar a luz. Tá? Mas o fundamento é o mesmo. O ELISA sanduíche ele também é chamado de ELISA direto, porque eu vou dosar o antígeno diretamente aqui. Ó. Tá? Então, assim, no ELISA direto, né, eu vou dosar o antígeno, é o que eu quero descobrir se a doença está ali agora. Se a doença está ali agora, eu tenho que achar a doença, então eu vou buscar o antígeno no soro do paciente. Tá? Mas o fundamento é o mesmo, a diferença é só que eu vou inverter aqui os papéis. Os dois anticorpos aqui são produzidos em laboratório, tá? Os dois. E o antígeno, ele é do soro do paciente. No ELISA indireto, o antígeno e um anticorpo são produzidos em laboratório. Tá? O outro vem do soro do paciente. Então, o que vai determinar o uso, Maurício? Do ELISA direto para o ELISA indireto, né? Do sanduíche para o indireto. Qual é a diferença aí? É o que eu quero descobrir. Se eu quero descobrir se o paciente está com a imunidade, tem anticorpos, eu vou fazer o ELISA indireto. Se eu quero saber se o paciente está com a doença, eu vou fazer o ELISA sanduíche ou o ELISA direto. Então, o teste que eu vou fazer vai determinar o que eu quero buscar. Né? Vai ser determinado pelo que eu quero buscar. Se eu quero achar a doença, eu faço o ELISA sanduíche. Se eu quero achar o anticorpo, eu faço o ELISA indireto. Deu para entender a diferença? E aí, ó, no ELISA direto ou no ELISA sanduíche, a interpretação de resultados é bem simples. Quanto maior a cor, maior a quantidade de antígeno. É diretamente proporcional. Quanto mais colorido for a minha placa, maior é a quantidade de antígeno que eu tenho ali. Então, ela vai subindo com o passar do tempo e até o momento que ela fica bem elevada ali. Ó. Então, isso vai significar que naquela minha placa eu tenho muito antígeno, ou seja, a concentração da doença está alta no sangue daquele paciente. É isso que o resultado está me mostrando. E aí, qual é a aplicação desse teste na medicina humana e na medicina veterinária? Então, o teste do ELISA direto ele é muito utilizado para a dosagem de hormônios, marcadores tumorais e outras proteínas, assim como para a detecção de alguns antígenos virais e alguns patógenos, né, que podem ser encontrados nas fezes, urina e algumas secreções aí. Então, ele é um teste que é bastante utilizado mesmo, tá? E olha, ele detecta concentrações bem pequenas. 10 a menos 12, pessoal, é 0,00000000000000001. Tá? É muito pequena a concentração. Tá? Imagina que você vai colocar um 0, você vai botar 11 zeros e um 1 do lado. Tá? Para dar menos 12. Então é uma quantidade muito pequena e você consegue dosar, porque é uma técnica bem específica e bem sensível. Certo? Então é muito bom o teste. Por exemplo, na medicina humana, para que ele é utilizado? Para fazer a dosagem do HCG, da detecção da gonadotropina coriônica humana, que é o que a gente chama de beta-HCG, né, que é o teste de gravidez. Então, você está buscando essa proteína, essa gonadotropina, no soro do paciente. É um teste altamente específico. E você consegue fazer ele por essa metodologia do ELISA direto ou ELISA sanduíche. Tá? E na medicina veterinária, por exemplo, existe a triagem na indústria de alimentos, para pesquisar algum contaminante que possa estar naquele alimento,
faz-se uso do ELISA direto. Por quê? Porque eu estou buscando o antígeno. Eu não estou buscando o anticorpo. Então, para eu dosar no paciente, eu precisaria dosar o anticorpo também, né? Mas como eu estou buscando naqueles alimentos, eu posso dosar o antígeno no alimento, tá? Porque eu estou buscando a bactéria, o vírus dentro daquele alimento ali, tá? Então, ele é um teste de busca de antígeno. ELISA por competição. O ELISA por competição, o nome está dizendo, eles vão competir. E aí, olha só, eu vou adicionar, né, o anticorpo específico aos poços da placa. Então, o anticorpo é feito em laboratório, eu vou colocar ele na placa. Depois disso, eu vou adicionar, né, uma solução com o antígeno a ser pesquisado e de uma outra solução contendo um antígeno marcado, conjugado. Então, aqui eu estou colocando 2 antígenos. Um que é o antígeno do soro do paciente e um outro que é um antígeno que eu tenho ele marcado com um cromógeno lá, que é um antígeno que vai se ligar ao mesmo anticorpo do antígeno que está no soro do paciente. Então, olha a diferença. ELISA indireto, eu estou colocando antígeno, anticorpo, anticorpo. ELISA direto, eu estou colocando anticorpo, antígeno, anticorpo. ELISA por competição, eu estou colocando anticorpo, antígeno do soro do paciente e antígeno marcado com cromóforo. Então, basicamente a diferença na técnica aí. E aí, Maurício, o que vai acontecer? Bom, os 2 antígenos, eles vão brigar, vão competir pelo mesmo sítio de ligação do anticorpo. Aquele antígeno que tiver em maior concentração vai se ligar mais. Aquele que estiver em menor concentração vai se ligar menos. Tá? Eles vão competir pelo mesmo sítio receptor. E aí eu adiciono o antígeno do cromógeno lá depois, que é essa bolinha aqui, ó, o quadradinho aqui azul, tá? Adiciono ele. E aí, aonde tiver o antígeno que eu coloquei, que não é o do soro do paciente, vai aparecer cor. E aí é que está a grande diferença. Por quê? Quanto mais cor, mais negativo é o teste. Enquanto que no ELISA indireto e no ELISA sanduíche, mais cor, mais positivo, no ELISA por competição é o contrário. Quanto mais cor, mais negativo é o teste. Deu para entender por quê? ELISA indireto e ELISA direto, né, o ELISA sanduíche, mais positivo, mais cor vai sair. ELISA por competição, mais cor, mais negativo é o teste. Quanto menos cor, mais positivo é o teste. Tá? Não confundam, porque a técnica é diferente. Eu estou colocando um anticorpo marcado com a cor que não é o que está no soro do paciente. Então, o que vai me dar a cor é esse aqui, ó. O do sangue do paciente não vai me dar cor. Então, aquele pocinho que não apareceu cor é o teste que vai dar positivo. Esse aqui que apareceu cor é o teste que vai dar negativo, tá? Aplicações. A dosagem de hormônios, marcadores tumorais, proteínas, diagnóstico sorológico de algumas doenças. Né? Então, por exemplo, dosagem de hormônios tireoidianos, T3, T4, testosterona, estradiol, progesterona, pode ser feito por ELISA por competição. E na medicina veterinária, a detecção do herpes vírus a detecção sorológica, né, do herpes vírus bovino do tipo 1 pode ser feito também por ELISA de competição. E por último, e não menos importante... Professor, Oi? você pode voltar aquela imagem lá rapidinho? Isso aqui? Para me tirar print? É. Ah, tá. Esses materiais vão ficar todos disponíveis para vocês no AVA, tá? Só para constar. Acho que a primeira aula até já botei lá. É porque eu confirmei minha grade ontem. Aí eu não sei se já tá aparecendo lá para mim. Ah, não, você aguarda uns 3 dias que provavelmente já vai
já aparece. O AVA ele atualiza a cada 3 dias, se eu não estou enganado. Tá bom, obrigada. Nada. E aí, por último e não menos importante, a gente tem o ELISA de captura. Qual é a grande diferença do ELISA de captura? Bom, no ELISA de captura eu quero dosar IgM. Tá? Então, daí já tem uma diferença para todo o resto. Enquanto que o ELISA indireto eu quero dosar qualquer anticorpo menos o IgM, no ELISA de captura eu quero dosar o IgM. Eu quero capturar especificamente o anticorpo IgM ali. Tá? E aí, como é que eu faço isso, Maurício? Bom, eu adiciono o anticorpo IgG lá embaixo, que ele é específico para o IgM. Ele não se liga ao fator reumatoide, ele só se liga ao IgM, tá? Isso é bem importante. Faço a lavagem para tirar o excesso, adiciono a solução com o anticorpo IgM específico que eu quero pesquisar, então eu vou adicionar o soro do paciente, tá? Faço a lavagem e adiciono um antígeno específico que é marcado com um conjugado aqui, ó, para que na hora que ele se ligar ao IgM, ele vai fazer a liberação de uma cor. Tá? Lembrando que esse processo aqui é específico para anticorpos do tipo IgM, porque ele desconsidera o fator reumatoide. Tá? Então, o ELISA de captura é uma técnica excelente para dosagem de anticorpos do tipo IgM, excluindo-se o fator reumatoide, que é o que ele não quer dosar mesmo, que parece muito a molécula com pentâmero da IgM. E a interpretação de resultados, aí aqui é a mesma coisa. A intensidade da cor é diretamente proporcional à concentração de IgM. Então, quanto mais cor, mais IgM o paciente tem. Tá? É só lembrar qual é o único que é diferente. ELISA de... Eu ia falar de captura, mas está errado. O único que é diferente é, ó, a gente tem o ELISA indireto, o ELISA direto, que é o sanduíche, e o ELISA de captura, que vão ser diretamente proporcionais. O ELISA por competição é o tipo de ELISA que ele é inversamente proporcional. Então, decora o que for o diferente. Captura é o contrário, o resto é igual, a interpretação, tá? Mais fácil assim, eu acho, pelo menos, né? E aí, por ser um ELISA muito utilizado para detecção de IgM, ele é capaz de identificar infecções na fase aguda, porque foi aquilo que eu disse para vocês. O processo, né, da evolução da produção de anticorpos eu entrei em contato com a doença hoje. Então, as minhas células da imunidade inata vão tentar combater, não vão conseguir. A minha APC, que é a célula apresentadora de antígeno, pega aquele antígeno, leva para o meu linfócito B. O linfócito B pega esse antígeno, quebra ele todinho, interpreta o que está dizendo ali e se transforma em um plasmócito. O plasmócito produz anticorpos contra aquele antígeno. E esses anticorpos vão lutar contra aquele determinado antígeno dali para frente. Mas isso requer um tempo. Em média, 14 dias. Algumas pessoas demoram um pouquinho mais, outras demoram um pouquinho menos, mas em média é 14 dias, 14 a 21 dias, tá? Então, esse processo de 14 a 21 dias é considerado como processo de fase aguda da doença. É a fase inicial da doença. E aí, dentro desse processo da fase aguda, a gente tem a produção do IgM. Quando começa a cair a quantidade de IgM, né, lá pelo 28º, dependendo da doença, tá? Eu estou considerando o coronavírus, por exemplo. O 28º dia começa a decair e o IgG já está subindo, significa que você está entrando em processo de crônico, né, uma fase mais avançada, em que você já está produzindo um anticorpo de maneira crônica. Por que que eu falei isso? A gente vai ver na aula de hepatite que a fase aguda é longa e a fase crônica é mais longa ainda. A fase aguda de hepatite pode durar 6 meses e a fase crônica pode durar o resto da vida. Né? Então, a gente vai ver isso também na nossa aula, nos gráficos, que fica melhor para a gente identificar. Tá bom? E quais são as aplicações na medicina do ELISA de captura? Bom, ele é muito utilizado para detectar IgM contra diversos antígenos das doenças, né? Excluindo o fator reumatoide. Então, a grande vantagem do ELISA de captura é porque eu consigo fazer o diagnóstico da doença da fase aguda sem interferência do fator reumatoide,
fazendo com que dessa maneira eu garanta que realmente o meu resultado seja daquela doença, não seja um falso positivo por conta do fator reumatoide. Então, por esse lado, é uma técnica muito boa. Então, ela auxilia bastante no diagnóstico de rubéola, toxoplasmose, herpes vírus, citomegalovírus, principalmente nas fases agudas, quando a gente está trabalhando com a gestante. Que a gestante ela não pode ter nenhuma dessas doenças porque pode prejudicar o feto, né? Principalmente, nenhuma delas, para falar a verdade, né? Citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola, tudo isso é arriscado para o bebê e para a mulher também, né? Quando ela está gestante. Então, é uma técnica que é muito utilizada para a identificação dessas patologias. Tá? É uma técnica muito boa, muito sensível, e você consegue pegar a fase aguda para fazer o tratamento mais rápido possível. Tá? E na medicina veterinária, a gente pode utilizá-la para fazer diagnóstico de diarreia bovina viral. Tá? Que também, para quem trabalha aí com animais, né, quem entende um pouquinho da relação com animais, aí, sabe que prejudica muito, né, a pecuária, a diarreia bovina viral, aí pode acabar diminuindo o tamanho, né, do animal, então prejudica a carne, ele vai ficar com essa diarreia, ele pode perder muito líquido, pode desidratar, não querer comer, pode morrer, então tem todo um tratamento por isso que precisa ser identificado para que possa ser tratado, para que esse animal ele possa manter a sua característica ali, tá bom? E aqui são as nossas referências da aula de hoje. E aí eu pergunto a vocês, ficaram com alguma dúvida? Querem, né, tirar alguma dúvida? Tá na hora de perguntar, a hora é agora, a hora da verdade, como diz, né? Professor, Pode falar. você pode fazer aquele resumo de novo que o senhor falou de por competição, o anticorpo, antígeno, dos ELISA, por favor? Do direto, indireto, por competição e captura? Bora lá. Eu estou procurando rapidão só um arquivo aqui que eu acho que eu tenho um negócio legal para mostrar para vocês. Deixa eu só ver se eu encontro aqui, tá? Deixa eu ver se é esse aqui. Pronto. Vocês vão gostar bastante do que eu tenho para mostrar para vocês, tá? Na verdade, eu espero que vocês gostem, né? Que foi preparado com muita dedicação para vocês. Então, olha aí, ó. Acho que é isso que você queria, né? Sim. Pois é. Ajuda muito. Ajuda bastante, né? Então, olha só. Esse aqui é um resumão dessa parte de ELISA da aula. Nós temos aqui os 4 tipos de ELISA, ó. Indireto, direto, competição e captura, com as suas principais características aqui. Então, quando eu disse para vocês lá na nossa primeira aula, quando terminar a aula, sentem, montem um mapa mental, montem um mapa conceitual, fixem o conteúdo, é mais ou menos isso que eu estou dizendo para vocês. Porque vocês vão aprender melhor se vocês montarem o de vocês. Como eu disse, alguns eu tenho, alguns eu já usei, alguns eu tenho preparados. Mas se vocês montarem, pessoal, vocês vão aprender muito mais. Tá? Então, sentem, deem uma estudada vocês mesmos, tá? Vai ser muito bom para vocês. Não se prendam só a tirar um print e olhar de vez em quando. Vocês precisam escrever, vocês precisam praticar isso. Tá? Então, vamos lá. Resumão da aula de hoje, falando do ELISA, tá? Metodologia imunológica de ELISA. Quais são os tipos que a gente tem? Indireto, direto, competição e captura. O ELISA indireto, quais são as principais características? Eu não posso afirmar que o paciente está com a doença naquele momento, porque eu estou buscando anticorpos. E se eu estou buscando anticorpos, eu não tenho como dizer que o paciente está doente. E qual é a principal característica? Está até de amarelo. Quanto maior a cor, mais anticorpos eu estou identificando no paciente. Então, quanto maior a cor, o paciente tem anticorpos. Eu consigo identificar isso. No ELISA direto ou ELISA sanduíche, eu posso afirmar que o paciente está com a doença naquele momento. Por quê, Maurício? Porque eu estou buscando o antígeno. Se eu estou buscando o antígeno, eu estou buscando a doença. Então, eu consigo dizer, nesse momento você está com a doença. E o resultado me diz que, quanto maior a cor, mais o paciente está doente. Quanto maior a cor, mais antígeno ele tem.
Então, a carga viral, entre aspas, aí, se fosse, por exemplo, coronavírus, a carga viral estaria alta. Tá? Então, eu conseguiria fazer essa dosagem aí. No ELISA por competição, eu estou buscando o antígeno. A busca no ELISA por competição é o antígeno. A diferença é porque eu coloco um antígeno marcado, feito em laboratório, contra o antígeno do corpo, e eles vão competir pelo receptor. Então, nesse caso, quanto mais cor tiver, o paciente vai ser negativo para aquela doença. É o único que é diferentão aqui, é esse aqui. É o ELISA por competição, tá? E o ELISA por captura, qual é o grande lance dele aqui? Ele é o melhor para fazer a busca pelo IgM. Nenhum outro, no caso o indireto aqui, ele não é bom para fazer a busca pelo IgM. Ele busca IgG, IgA, IgE, por aí. Mas IgM não. Quem faz busca de IgM é o ELISA por captura. E por que ele faz isso? Porque ele desconsidera o fator reumatoide. Você não vai fazer dosagem de fator reumatoide quando for fazer o ELISA de captura. Ponto. Aqui, eu também não posso afirmar que o paciente está com a doença agora, porque eu estou buscando anticorpo, eu não estou buscando antígeno. Então, não tem como eu dizer que o paciente está doente naquele exato momento. Não, eu posso dizer que o paciente tem anticorpo. Qual anticorpo, Maurício? IgM, IgG, IgA. Depende do que eu for dosar. Tá? E aqui a mesma relação. Quanto mais cor eu tiver, mais anticorpos o paciente vai ter. Coloquei aqui mais anticorpos IgM porque ele é muito mais utilizado para IgM, mas você pode dosar qualquer anticorpo. Você pode dosar IgG, IgA, tanto faz com a ELISA de captura, tá? Só que ele é o melhor para dosar IgM. Só isso, mas você pode dosar os outros também, não tem problema nenhum. Tá? Então, entenderam aí o resumão da aula de hoje do ELISA? O que eu quero que vocês façam, pessoal, para fixar melhor esse conteúdo é entender o fundamento da técnica. Então, eu preciso que vocês entendam o fundamento do ELISA. Relação antígeno-anticorpo, o que entra? No indireto, eu vou colocar antígeno-anticorpo do soro e o anticorpo do paciente. No ELISA direto, o que eu vou colocar? O anticorpo do laboratório, o soro do paciente que tem o antígeno e o anticorpo que vai fazer a dosagem, que vai soltar a cor. Por competição, o anticorpo do laboratório, o antígeno do soro do paciente e o antígeno de laboratório. E por captura, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o anticorpo do laboratório, o soro do paciente com o anticorpo e um outro anticorpo para fazer a liberação da cor. Então, cada um tem a sua particularidade, a sua característica no momento de você montar a sua reação. E isso a gente tem que entender justamente por conta dessa interpretação aqui, ó. Então isso é importante, se vocês puderem, desenhem, procurem vídeos no próprio YouTube aí, para que vocês fixem esse conteúdo. Tem alguns materiais que são bem bacanas lá, tá? E desenhem, escrevam, montem o mapa conceitual de vocês, tá? Isso aqui tá bem resumido. A gente falou muita coisa hoje, né? Isso aqui foi um resumo do resumo, só para que vocês tenham isso aqui anotado, ó. Para que vocês tenham algumas características principais anotadas. Vocês podem complementar, até colocar mais coisa. E aí na próxima aula vocês podem dizer, Maurício, eu tenho até coisa para acrescentar lá no teu mapa. A gente acrescenta, ó, eu consigo editar aqui, ó. Tá? Então eu consigo fazer isso. Tá? Se a gente quiser, a gente pode editar. Então, se vocês quiserem depois acrescentar, a gente pode. É bom que vai ficando maior e maior e vai fixando melhor. Entenderam? Então, por hoje é isso que eu tenho para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, a mais, alguma outra coisa, fique à vontade para a gente conversar. Professor, qual é esse aplicativo, essa ferramenta que o senhor usa para fazer esses mapas que o senhor editou aqui agora? Ela se chama CMAP, M-A-P, T-O-O-L-S, CMAP Tools. Ele tá... Você consegue baixar ele gratuito, tá? É só colocar o nome, CMAP Tools. Aí tu baixa ele, faz uma instalação rapidinho. Ele é bem leve o arquivo. Sim. E aí você começa a editar. Ele é interessante, é porque eu não consigo mostrar tudo para vocês dele, porque a tela trava, né?
Uhum. em um ponto só. Mas você pode mudar a cor, você pode mudar a cor da letra. Essas cores, o amarelo que ficou aí no fundo, você que coloca, você que organiza o mapa, você pode mudar ele completamente de direção. É uma ferramenta muito legal, eu gosto muito dela. Eu descobri na pandemia para poder dar aula de forma remota para organizar os conteúdos. Eu achei que ficou bem legal. Sim, ficou ótimo, obrigada. Nada, disponha. Então, pessoal, se vocês não estão com nenhuma dúvida mais agora, eu vou encerrar aqui a gravação da aula, tá bom? E aí, na semana que vem a gente continua, tá? Provavelmente semana que vem a gente já começa a abordar as patologias, tá? Então a gente já vai entrar com hepatite na próxima aula, tá? Características da hepatite, aí perfil de IgM, IgG, então se vocês puderem já vão dando uma olhada aí no conteúdo, tá? E aí a gente continua na próxima aula. Lembrem-se de fazer as atividades lá no AVA de vocês, tá? Desafio nota máxima, EDES. Façam logo assim que liberar, acho que essa semana já liberou. Então tentem agilizar logo tudo isso para não terem prejuízo posterior na nota de vocês, tá? Se vocês viram lá no AVA de vocês, a web aula de hoje de vocês era o que eu falei na aula passada, das revisões, tá? De imunidade inata e imunidade adquirida. Então, eu não segui nessa semana aquele conteúdo que estava lá no AVA, porque a gente tem as aulas práticas. Então, eu não vou conseguir seguir nem sempre exatamente o que está lá, porque a gente vai ter alguns dias que vão ser das aulas práticas, tá? Então, eu preferi juntar o conteúdo da semana passada e dessa semana na semana passada, trazer as técnicas hoje, para que quando a gente entrar no conteúdo, a gente não tenha dificuldade de entender o processo de dosagem dos antígenos e dos anticorpos. Tá? É uma sequência que eu acho melhor para vocês fixarem o conteúdo. Né? Tem dado certo nas outras turmas e eu quis continuar isso com vocês. Tá? Mas a gente vai, na medida do possível, seguindo o caminhozinho lá do AVA. Bom, então deem uma olhada no material e boa semana para vocês, bom final de semana e terça-feira que vem a gente se encontra de novo. Tá bom? Então, até logo, se cuidem aí, continuem se cuidando, tomem água, como diz um amigo meu, comam os vegetais de vocês aí e se cuidem. Até logo. Tchau. Bom Até dia, logo. professor. Bom dia. Tchau, professor, bom dia. Até logo, bom dia.